Olá pessoal, em nossa última aula da disciplina de Bioquímica desse bimestre, nós teremos uma apresentação geral, generalista, do metabolismo humano. Eu digo generalista porque todas as informações aqui apresentadas poderiam ser esmiuçadas em um semestre adicional, mas como a proposta dessa disciplina é uma introdução à bioquímica, nós vamos ver os princípios fundamentais que regem o metabolismo e as condições necessárias para que o organismo tenha a capacidade de controlar cada uma das reações que vão se processar. Então, basicamente, nós podemos verificar que metabolismo ele é o conjunto de reações químicas que ocorrem em um organismo. Como nós estamos tratando aqui do metabolismo humano, então vamos falar do conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso organismo. E se nós formos analisar quais são essas reações, elas normalmente são apresentadas por meio de um mapa, chamado mapa metabólico, que comumente é apresentado nos cursos de bioquímica na forma dessa imagem que está projetada aqui, de uma forma aqui até um pouco diminuída, né, suprimida. Normalmente isso é um pôster grande no qual nós podemos verificar algumas dessas reações com facilidade, visualizá-las com facilidade. Dá para ter uma ideia por esse slide que o conjunto de reações é muito grande e, diga-se de passagem, essas são as reações que nós conhecemos e nós estamos ainda investigando reações novas sendo publicadas, sendo descobertas e publicadas anualmente. Então, a ideia de mostrar uma imagem como essa é que nós tenhamos apenas uma noção da complexidade, do número, da quantidade de reações que ocorrem no nosso organismo. E, uma vez percebida essa complexidade, essa grandiosidade, talvez surja, então, num primeiro momento, a questão de como que nós podemos controlar essas reações, como que o nosso organismo ele é capaz, é competente para controlar essas reações de modo que haja efetivamente a vida. Vamos imaginar que essas reações elas têm que estar interligadas e ocorrer de uma forma praticamente à sua perfeição, né? Falhas em todos esses mecanismos podem levar a patologias ou mesmo até incompatibilidade com a vida. Então nós sabemos que basicamente todos os processos sofisticados que nós analisamos, sejam naturais ou mesmo que o homem produz, eles precisam ter controles relativamente simples para que o processo ocorra de uma forma viável. E no metabolismo humano, basicamente nós temos dois mecanismos que controlam todas essas reações. O primeiro deles é a expressão gênica, e expressão gênica nós podemos traduzir aqui como aquele processo no qual o DNA ele será lido e as informações que estão no material genético são efetivamente expressas, ou seja, as proteínas são produzidas, e a atividade enzimática. Nós sabemos que praticamente todas as reações do nosso corpo, há algumas exceções apenas, mas praticamente todas são mediadas por enzimas. Então, o controle dessas enzimas permite o controle das reações químicas. E existem basicamente, como nós vimos na aula de enzimas, né, dois tipos de enzimas, as micaelianas, que não têm atividade controlada, e as alostéricas, que eu posso controlar essa atividade. As enzimas micaelianas, o que se pode fazer então é também controlar a sua expressão gênica, ou seja, a produção dela ou não, de maneira que se ela estiver presente na reação, a reação ocorra com uma cinética razoável e na ausência dela praticamente a reação não ocorra. E nas enzimas alostéricas nós podemos ter os dois tipos de controle, tanto da expressão gênica, a produção daquela enzima, quanto a produção de fatores que podem estimular aquela enzima ou inibi-la. Para que a gente possa ter esses dois mecanismos processados no organismo, a expressão gênica das proteínas de uma maneira geral e a atividade das enzimas, existem substâncias chamadas hormônios que têm um papel muito importante, muito significativo. Esses hormônios eles acabam atuando em rede, ou seja, eles controlam uma quantidade expressiva de reações, de modo que
nós teremos ali na expressão, né, na produção daquele hormônio, a regulação dos, basicamente, dois tipos de metabolismos que nós podemos analisar no organismo, seja o metabolismo sintético, aquele que produz moléculas necessárias ao organismo, ou o metabolismo degradativo, aquele que vai degradar moléculas provenientes da alimentação, e essa degradação tem um papel basicamente energético, para o oferecimento de energia para o organismo. E então, vamos focar em dois hormônios, existem vários hormônios no organismo humano, mas vamos focar em dois que são muito importantes para esses dois metabolismos, o sintético, também chamado de anabólico, ou o degradativo, também chamado de catabólico, que são os hormônios insulina e glucagon. Esses hormônios, eles são controlados basicamente por aquilo que nós consumimos. Porque quando nós temos uma dieta normal, é absolutamente factível que nós consigamos uma taxa de glicose por meio dos alimentos que nós ingerimos. Basicamente, qualquer refeição vai ter uma carga de carboidrato e os carboidratos são, na sua grande maioria, compostos por glicose. Essa glicose vai aumentar a taxa de glicemia, né, que é a taxa de glicose no sangue, e essa glicose presente no sangue, quando passa por células chamadas células beta do pâncreas, essa taxa é percebida por essas células que imediatamente tem, num pâncreas normal, né, uma secreção aumentada de insulina. Essa insulina ela vai comandar basicamente o metabolismo sintético do indivíduo. Na baixa da glicemia, nos momentos em que o indivíduo está em jejum, então essa glicemia baixa é percebida por células do pâncreas também, agora não beta, mas as células alfa, e no lugar de secretar a insulina, o que é secretado em maior quantidade é o glucagon, e o glucagon controla basicamente o metabolismo degradativo. É muito importante destacar que não existe uma relação de 100% de insulina e 0 de glucagon, ou 100% de glucagon e 0 de insulina. Porque nós afirmarmos isso significaria dizer, então, que em determinados momentos, que eu tenho 100% de insulina e 0 de glucagon, eu teria 100% de síntese e 0 de degradação. E 0 de degradação significa não haver a produção de ATP no organismo, consequentemente a morte. Então, não existe uma situação como essa. O que existe vamos imaginar uma razão, insulina-glucagon, na qual a concentração de insulina em alguns momentos é maior do que a concentração de glucagon, e em outros momentos a concentração de glucagon é maior do que a concentração de insulina. E essa razão sendo alterada nesses momentos metabólicos do organismo faz com que nós tenhamos uma prevalência de um determinado metabolismo em relação ao outro, mas nunca a existência de um metabolismo e a não existência do outro. Então nós estamos constantemente sintetizando moléculas e degradando moléculas. E nós podemos analisar que existe um mecanismo muito importante também na regulação desses mecanismos todos, que é mediado por uma substância chamada AMP cíclico. O AMP cíclico ele é um produto do metabolismo de ATP, ou seja, nós temos uma molécula de ATP, essa molécula de ATP ela sofre uma ação da enzima adeninato ciclase, que tem uma ação de quebra de ligações fosfato da molécula de ATP e uma ciclização da ligação do fosfato com a ribose, né, que é essa pentose, né, esse carboidrato de 5 carbonos, formando essa estrutura circular, né, por isso chamado de AMP cíclico, o C de cíclico. Esse AMP cíclico vai ter um papel fundamental na sinalização no interior da célula, mediado pela ação hormonal. Então agora nós veremos uma animação que vai descrever efetivamente todo esse processo, como que um hormônio que está na parte externa da célula consegue mandar um sinal metabólico no interior da célula. Essa animação que nós vamos ver agora, ela foi produzida pelo Laboratório de Tecnologia Educacional da Unicamp, coordenado pelo professor Eduardo Gallenbeck, e está disponível na Biblioteca Digital de Ciências da Unicamp, que fica
livre no seu site na internet. Muito bem, então nessa animação nós veremos aqui a sinalização hormonal via MP cíclico. O que nós temos é uma legenda para facilitar aqui a compreensão do que vamos observar nesse vídeo de animação. Então esse hexágono amarelo ele representa o hormônio. Vamos pensar basicamente em termos de insulina e glucagon. Nós temos aqui receptores que podem estar ativos ou inativos. Nós temos a nossa proteína G e a adenilato ciclase e o ATP e o MP cíclico. Muito bem, então inicialmente eu vou executar a primeira etapa da animação, que significa que vai mostrar para a gente a ligação do hormônio com o receptor. Eu vou repetir o processo e vou deixar ele ocorrendo aqui, explicando etapa por etapa. Então, inicialmente, nós temos aqui o hormônio que se liga ao nosso receptor. Esse receptor que estava inativo, quando ligado ao hormônio, ele fica na forma ativa. Ao ficar ativado o receptor, que agora está ligado a 3 subunidades, gama, beta e alfa, a subunidade alfa, que tinha uma afinidade por GDP, agora troca essa afinidade por GTP. A subunidade alfa ligada a GTP, ela se desliga do receptor e caminha pela membrana da célula até encontrar a adenilato ciclase, que também é uma proteína de membrana. Lembrando que esse hormônio ele é péptico, ou seja, ele é constituído de aminoácidos e, portanto, ele não consegue atravessar a membrana da célula. Por isso que ele faz uma ligação com o receptor que está nessa própria membrana para sinalizar alguma informação no interior da célula. Muito bem. Vou agora para a próxima etapa, na qual a adenilato ciclase ligada à subunidade alfa. Agora, o que ela começa a fazer, vou pedir na animação para ficar repetindo esse processo, é justamente ela catalisa a reação de ATP em AMP cíclico. Então, ela está produzindo AMP cíclico no interior da célula. Em seguida, esse AMP cíclico agora tem um papel fundamental, porque ele vai se ligar a uma outra enzima chamada proteína quinase. Pelo próprio nome dela, já dá para a gente ter uma noção do que ela faz, né? Então, é uma enzima que vai fosforilar, ou seja, vai ligar grupos fosfato em outras proteínas, basicamente outras enzimas. E essa proteína quinase, ela tem duas subunidades, uma regulatória, representada por esses triângulos verdes, e uma subunidade catalítica, representada por esses retângulos avermelhados. Quando o AMP cíclico se liga à proteína quinase, a subunidade regulatória se desliga da catalítica, deixando-a livre. E agora, a subunidade catalítica, quando está livre, ela pode simplesmente atuar em enzimas, juntamente com o ATP da célula, de modo que ela fique fosforilada. Então, por meio desse mecanismo, nós conseguimos fazer com que enzimas que estão no interior da célula sejam fosforiladas, e essa fosforilação ela só ocorreu por conta de uma sinalização hormonal, ou seja, o hormônio identificou qual era o tipo de processo, né? Ele estimulou esse processo para que essas enzimas ficassem fosforiladas. Muito bem, então agora que ficou claro esse mecanismo de sinalização no interior da célula, por meio do hormônio que circula no seu exterior, né, nós podemos investigar o processo metabólico de uma maneira geral, mediado por glucagon e insulina. Então, focando basicamente nesses dois hormônios, quando a razão glucagon e insulina estiver alta, ou seja, tem uma maior concentração de glucagon do que de insulina, o nosso organismo estará num momento eminentemente degradativo. E quando nós tivermos uma relação glucagon-insulina baixa, ou seja, uma maior concentração de insulina do que de glucagon, nós teremos então um momento sintético mais proeminente. Lembrando que nós sempre teremos degradação e síntese ocorrendo concomitantemente. O que é alterado pelo momento
que nós vivemos, né, o momento metabólico decorrente da nossa glicemia, é qual dos dois metabolismos estará mais ativo naquele período. Então, o que nós fazemos é, basicamente, dividirmos os períodos metabólicos em aproximadamente 2 momentos. Um momento chamado absortivo, que é aquele imediatamente após uma refeição e que se prolonga de 2 a 4 horas após essa refeição, e o momento pós-absortivo, que é após essas 4 horas de uma refeição. Então, quando o indivíduo acabou de se alimentar e nas horas que estão após, né, que procedem essa alimentação, é de se esperar que a glicemia desse indivíduo esteja alta, né, uma alta concentração de glicose no sangue. Isso faz com que, então, a relação glucagon-insulina esteja baixa, ou, se você preferir falar, a relação insulina-glucagon está alta, e aí o hormônio circulante em maior concentração é a insulina. Vamos lembrar, então, todo o processo. A glicemia alta, essa glicemia, o sangue, né, com essa glicemia alta passa pelas células beta do pâncreas, o pâncreas percebe essa alta da glicemia, secreta a insulina em maior quantidade e essa insulina, então, agora vai começar a estimular os processos de síntese. Como? Tanto pela expressão, né, de proteínas para síntese, sobretudo as enzimas, que controlam o metabolismo de síntese, quanto também pela fosforilação das enzimas, que vai controlar a sua atividade, ficar mais ativa ou menos ativa. E no segundo caso, né, obviamente, as enzimas alostéricas que têm esse controle. As micaelianas, o que se pode fazer simplesmente é sintetizá-las ou não. Elas estão presentes ou estão ausentes. E aí essa glicose ela pode ser absorvida pelo músculo, e no músculo ela é fosforilada a glicose e fosfato e é praticamente utilizada para a manutenção do seu glicogênio. Além disso, também, uma parte dessa glicose pode ser convertida em piruvato, que vai ser útil junto com a entrada de ácidos graxos para a produção de acetil-CoA e também para a síntese de proteínas provenientes dos aminoácidos circulantes no plasma. No fígado, basicamente, essa glicose ela também tem o papel de ser fosforilada e ser armazenada na forma de glicogênio. Ou então, ela também pode ser convertida em pentose, são os açúcares de 5 carbonos, e que estão presentes nas estruturas como ATP e outras bases nitrogenadas. Essa glicose também pode ser utilizada para síntese de ácidos graxos e para síntese de proteína no interior do fígado. E no tecido adiposo, basicamente, a glicose ela é convertida em pentoses ou ácidos graxos. O tecido adiposo não tem reserva de glicogênio. E o ácido graxo ele é armazenado na forma de triacilglicerol também. Há uma produção de proteínas no tecido adiposo. Então, o que a insulina está estimulando nesse período absortivo justamente são todos os processos de síntese. Glicogênio em músculo e fígado, proteína em todos os tecidos e ácidos graxos, todos os tecidos, mais uma reserva significativa no tecido adiposo. Já no período pós-absortivo, dependendo do autor, é considerado 2 horas já pós-absortivo, dependendo do autor, é considerado apenas a partir de 4 horas. Então, nós temos agora uma razão glucagon-insulina maior, uma concentração maior de glucagon do que de insulina. Um período pós-absortivo clássico é o período noturno, que é um período de jejum, é um período que nós não nos alimentamos, nós estamos dormindo, e nós temos ali uma alta concentração de glucagon no nosso organismo. É interessante, inclusive, ressaltar que existem alguns conceitos, né, não científicos de que o período noturno é um período de síntese, né, porque é um período no qual nós não podemos, inclusive, exagerarmos numa janta, num jantar, porque como nós não temos um gasto calórico efetivo, então esses substratos estariam sendo utilizados basicamente para a síntese do nosso organismo, o que não é verdade. Quem controla o metabolismo, basicamente, são os hormônios circulantes. E no período noturno, período de jejum de aproximadamente 8 horas, você dorme menos 6, 4 horas, mas não vai ser inferior a isso, pode até ser superior a 8 horas,
você tem então um jejum muito longo. E nesse jejum muito longo, sua glicemia provavelmente estará muito mais baixa do que no período diurno. E aí então a secreção de glucagon ela é muito mais efetiva e o glucagon ele vai estimular todo o processo de degradação. Então como que ocorre a degradação? É justamente pela expressão das proteínas no metabolismo degradativo, sobretudo enzimas, que na sua grande maioria são proteínas, são constituídas de proteínas, de aminoácidos, e também pela fosforilação, ou seja, ligação de grupos fosfato nas enzimas alostéricas que, ligadas a esse fosfato, agora estarão ativadas para o metabolismo degradativo. E nesse metabolismo, então, vamos analisar esses dois tecidos agora de maneira emblemática, né? O que ocorre é, no lugar da produção de glicogênio, então, agora a degradação do glicogênio. Esse glicogênio está sendo degradado por enzimas do metabolismo degradativo e essa glicose é utilizada no músculo para os seus processos degradativos para gerar o ATP do músculo. Lembrando que a glicose não sai do músculo para a manutenção da glicemia. Isso só ocorre por meio do fígado. É o fígado que mantém a glicemia. E proteínas que são degradadas liberam aminoácidos. Desses aminoácidos, aqui representados basicamente como melanina, podem sair da célula muscular e caminhar aí, via corrente sanguínea para outros tecidos, como por exemplo o fígado, onde lá ele também pode ser degradado para gerar ATP para aquele tecido. Os ácidos graxos no fígado, eles podem também ser degradados em acetil-CoA, e essas estruturas vão gerar corpos cetônicos que caem na corrente sanguínea, e esses corpos cetônicos também podem ser utilizados por outros tecidos, como por exemplo o próprio músculo, para a obtenção do seu ATP. E no tecido adiposo, basicamente o que nós temos é uma degradação dos seus ácidos graxos, os seus triacilgliceróis são degradados em ácidos graxos, e esses ácidos graxos são utilizados por outros tecidos e por ele mesmo também. Então, efetivamente, esse é um período onde você tem uma degradação significativa de substratos, não só de reserva, como o triacilglicerol e o glicogênio, mas também a proteína que não há reserva, proteína constitutiva, mas é necessária a degradação dela em alguns momentos. Bom, essa é uma visão geral, né, do metabolismo. Ele basicamente é dividido nessas duas partes. Para facilitar o seu estudo, eles envolvem diversos tipos de reações, são classificadas em vias metabólicas. Se você quiser saber um pouco mais de detalhes, verifique o material que está no seu ambiente virtual de aprendizado. Foi um prazer aí participar com vocês dessas aulas e nos vemos num próximo módulo. Bons estudos!